o serviço que todo mundo vai trabalhar. Nós temos o bico onde temos que completar a nossa renda. Mas nós temos que proteger a nossa vila de casas, o nosso condomínio, porque é só isso que nós temos. É só isso que nós temos. Eles não podiam mais estender os seus uniformes no varal de casa, porque os vagabundos passavam pelas casas, ou fugindo da polícia, ou para fiscalizar se ali morava algum policial que pudesse eventualmente estar denunciando eles. Então, os policiais passavam sair da casa dos pais. Bem, no governo Marcelo Alencar, ele governador, isso estava tão sério que havia um clamor dentro da corporação Polícia Militar. Muitos policiais com as suas famílias já passaram a morar dentro da unidade, no alojamento, que não é local para o policial militar estar com a sua família e filhos, onde no mesmo espaço outros policiais vão estar dividindo quando estiverem de serviço, troca de roupa, vai tomar banho, tá entendendo? Sim. O local não é adequado, mas era emergencial. Olha como é que a emergência faz. O comandante acaba autorizando uma coisa que seria quase que impossível. Mas como vai fazer? Vão morar na rua, embaixo da ponte? No governo Marcelo Alencar, ele lançou um programa para criar moradias para policiais militares, que nós já tivemos isso. Tem conjuntos habitacionais lá em Olaria para isso, que foi anterior à época de Marcelo Alencar. Isso foi na época de 1980, 81. No Vilar Carioca, é uma comunidade que tem em Campo Grande. Na frente do Vilar Carioca, havia uma construção de diversas casas, um grande condomínio, que, se não me engano, estava sob a responsabilidade da Caixa Econômica. Eu estou falando Caixa Econômica, mas poderia ser qualquer estrutura financeira estatal. O governo Marcelo Alencar fez um ajuste, como se tivesse comprado as casas, e doou para policiais militares. Nessa época, a Polícia Militar tinha ainda tem uma estrutura que é uma caixa beneficente. É como se fosse uma caixa de pecúlio. E essa caixa beneficente, os policiais que querem descontam um determinado valor mensal e tem alguns benefícios. A caixa beneficente comprava imóveis, apartamentos e alugavam. Nesse momento, ela suspendeu o aluguel e passou a alugar para policiais militares um preço quase que de custo do imóvel, para que eles tivessem ali um imóvel para morar numa situação emergencial. Bem, com esse implemento dessa vila residencial, desse condomínio para policiais militares, diversos policiais militares foram para lá para morar. E cada um recebendo a sua casa própria. Olha a felicidade que isso proporcionou a essas famílias. De repente, os policiais, sempre foi assim, ou eles estão de serviço, poucos estão em casa na folga e estão no bico. O bico sempre foi, assim, a voga, o consultor da rotina do policial. Já faz parte do planejamento familiar. Exatamente, porque o salário era pequeno, ele tinha que complementar o salário. Quando ele não estava no trabalho, saía de folga, ia para o bico, ou do bico ia para casa para descansar, depois voltava para o trabalho. A vida do policial é a vida de cão. Muito difícil. Sempre foi assim. Infelizmente, né? E quando eles saíam para trabalhar, os traficantes dessa comunidade passaram a ameaçar as famílias. Como se eles quisessem assombrar as famílias, como se eles quisessem constranger as famílias por estarem ali e sugerindo que abandonassem aquelas casas. Tivemos casos assim. Tivemos casos de traficantes
que botaram fogo na casa de policiais militares que tinham saído. Estava trabalhando. A família estava lá, a esposa, filho, teve que sair correndo porque o traficante colocou fogo na casa deles. Então, os policiais militares foram para lá por um programa de governo que não fez previsão adequada de todas as consequências, como nós estamos falando de um fato recente aqui. Sim. Não fez a previsão de todas as consequências, o que poderia ocorrer. E assim, possibilitou que o traficante se sentisse confortável de ir lá e extorquir, ameaçar e até mesmo colocar fogo na casa do policial. Os policiais se reuniram entre eles e falaram assim, olha, não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça. Nós somos policiais, principalmente numa época que não é de hoje, onde o camarada não sofria de baixa alguma coisa, como às vezes hoje acontece. Não na polícia, mas aí fora, né? Sim. Baixa masculinidade. Eles se reuniram e falaram o seguinte, olha, nós temos o serviço que todo mundo vai trabalhar. Nós temos o bico onde temos que completar a nossa renda. Mas nós temos que proteger a nossa vila de casas, o nosso condomínio, porque é só isso que nós temos. É só isso que nós temos. Então, havia uma escala lá, fizeram uma organização onde todo mundo trabalhava fora nas suas respectivas unidades, porque não era uma unidade só, eram diversas unidades, cada um com a sua escala, e quando não tinha espaço para todo mundo lá também, fazer o bico, fazer a segurança lá. E alguns continuavam fora fazendo a segurança nas suas estruturas que já existiam. Outros passaram a fazer segurança no local. Só que não tinha remuneração. Esses ficavam porque não tinham o bico ou porque não conseguiam cabeça suficiente para deixar a família lá e trabalhar. Falaram assim, olha, eu vou diminuir a minha receita, mas eu vou tomar conta da minha família. Só que gradativamente e de acordo com essas ameaças, aqueles policiais pensaram muitas coisas. Vão pensar de A a Z, porque isso é inerente ao ser humano. Olha, esses camaradas, traficantes de drogas, eles estão nos pressionando, estão isso, estão aquilo. Vamos pressionar eles também. Tudo que vai passar lá para dentro tem que passar aqui na porta. Então nós vamos controlar a entrada. Tá entendendo? Eles passaram a controlar a entrada. Eles passaram a controlar o gás que ia lá para dentro. Eles passaram a controlar tudo que ia lá para dentro, até o transporte alternativo. Aí esses policiais encontraram uma forma também de auferirem uma vantagem pecuniária. Olha, se eu vou controlar o transporte alternativo, ou esse transporte alternativo é meu, ou eles vão ter que pagar alguma coisa para passar aqui. E todo o restante. Tá entendendo, Glauber? Tô. A milícia começou aí nesse condomínio adjacente ao Vilar Carioca. Por que começou? Pela pressão do tráfico de drogas e a falta de percepção, de análise, de estudo de situação. E eles acabaram dessa maneira tendo uma invertida, como se hoje pudéssemos falar assim na boa gíria, né? Tiveram uma invertida. Aí, gradativamente, esses policiais perceberam o seguinte, olha, nós temos outros colegas que estão em situações similares em outros lugares, similares a esse. Vamos fazer e vamos estabelecer a mesma coisa. Então eles controlavam. Se tinha internet na época, eles controlavam a internet. Se tinha sinal de TV a cabo, eles controlavam o sinal de TV a cabo. Se tinha transporte alternativo, gás, etc., eles controlavam tudo. A milícia daquela época não tinha traficante de drogas, eram só policiais. Época romântica, né? Só policiais. E o Estado até enxergava de uma certa forma assim, né? Uma vez, isso se espalhou para para Jacarepaguá. Uma vez uma repórter perguntou ao prefeito César Maia, que estava num projeto pessoal bacana de favela bairro.
Eu não sei se todos sabem que projeto era esse e como importante isso seria. Aí perguntou ao César Maia se ele não acharia que a milícia era muito ruim, ou se a milícia, sei lá, pudesse ser associada ao tráfico de drogas, como sendo uma quadrilha também. Aí ele disse o seguinte: qualquer coisa é melhor do que o tráfico de drogas. Me parece que essa estrutura miliciana são só policiais militares. Ah, mas eles fazem isso, fazem aquilo, fazem assim. Vou repetir, qualquer coisa é melhor que o tráfico de drogas. Isso ficou assim, como sendo a frase do César Maia. A polícia militar e a polícia civil, gradativamente, por orientação governamental, começaram a bater nas milícias, desarticulando a estrutura. Muitos policiais, todos da ativa, alguns foram presos, submetidos a conselho, excluídos, outros pararam a atividade. Não, eu vou parar por aqui, porque eu estava enquanto isso era uma condução tipo assim, papai e mamãe. Eu cobro isso, cobro aquilo, mas não tem retaliação por parte do Estado. Então, eles se mantiveram ali. Não estou justificando, eu estou explanando, explicando a situação e a origem. Alguns pararam, outros continuaram, alguns foram excluídos. Aí sim, foram e se dedicaram ao serviço no modelo completo das milícias. Surgiram aí alguns milicianos. As quadrilhas gradativamente aumentaram. Um território ataca o outro, porque o tráfico de drogas ficava pressionando. Aí um grupo se associava ao outro e atacavam, tomavam esse território e se espalhavam. Nessa época, começaram alguns traficantes de drogas, quando eram atacados, eles se rendiam e passavam a ser milicianos. Então o traficante é como se ele tivesse trocado de camisa. Era traficante até ontem, só que a milícia ocupou a comunidade XPTO, ele passou a ser miliciano. E o cara passava a ser miliciano com uma outra consideração. Também dessa. No início era isso. Só com o tempo que eles passaram, a milícia também aproveitou o tráfico de drogas como sendo mais uma atividade econômica que eles poderiam utilizar para auferirem vantagem financeira, econômica. Está entendendo? Então, a atividade miliciana no Rio de Janeiro começou dessa maneira. E foi severamente assim, coibida pelas forças do Estado, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. Tinha policiais civis também nas milícias, tinha tudo. E no final passaram a ser só ex-policiais, ou civis ou militares, traficantes de drogas, todo mundo no final praticando todos os crimes que até então nós descrevemos aqui, inclusive o tráfico de drogas. Bom, se no início foi por uma necessidade, né? Mas aí o ser humano ele vai vendo sempre formas de ter lucro, né? E aí ele começa, né, a explorar outras pessoas, né? Então, se ele está explorando o transporte alternativo, tem um trabalhador aí que está trabalhando, né, de motorista, né, transportando as pessoas e está sendo explorado por ele. Ele começa a explorar o comércio, ele começa a ter atividade criminosa, né? Buscando lucro e confundindo muitas das vezes, né, entre a atividade dele pessoal com a atividade do Estado. Porque normalmente ele atuava naquela região e ele estava um dia fardado e no outro dia ele estava com camisa preta, né, de milícia, andando normal. E isso aí foi criando força, né, E aí começa também a ter os moldes de dominar a área, né? Isso. Então, precisava dominar a área para poder manter a atividade criminosa. Então, e vindo aí da década de 80, 90, né, com aquele temor da droga, que hoje a sociedade aceita, né? Teve todo um trabalho cultural, midiático, para que a sociedade visse a droga hoje, né, tranquilo, né?
Mas no passado era não. Lá onde eu moro é tranquilo, lá é milícia. Lá não tem tráfico. É. Baixada, Zona Oeste, É. né? Mas hoje não. Hoje tudo é tráfico. E Olha, são só grupos guerreando. Se nós levarmos em consideração que a Baixada Fluminense não tinha tráfico, lá tinha Esquadrão da Morte, que eram... Você tinha sempre um 5-5, aquele que furtava ou roubava numa determinada região, e o comerciante ou um grupo de comerciantes contratavam algumas pessoas que não necessariamente eram policiais também, para poder formar um grupo tipo quadrilheiros, porque nós já tivemos aqui no Brasil colônia essa figura dos quadrilheiros, que eram organizações armadas, pagas pelo senhor de engenho ou pela comunidade local, quem detinha a competência e a administração das capitanias hereditárias para poder fazer a segurança daquela estrutura, né? Então, na Baixada você tinha isso daí que pegavam e matavam os delinquentes daquela região. Ali, na área do 7º Batalhão, para o 7º Batalhão, onde nós temos hoje a Manilha, aquelas comunidades todas ali, você não tinha tráfico de droga como tem hoje. Aquilo era uma região controladíssima pelo 7º Batalhão. Não tinha esse problema. Quando é que nós tivemos, ou passamos a ter problema? Na Baixada Fluminense, na região ali de São Gonçalo, quando nós passamos a ter problema na Costa Verde, Angra dos Reis, quando nós passamos a ter problema na Costa do Sol, Saquarema, Cabo Frio, Macaé. Foi quando o governador Cabral, no programa de UPP, ele estabeleceu que o ideal para o programa dele é que houvesse o início das operações da UPP sem tiro, porque as primeiras tiveram tiro. Aí ele achou que não foi legal, porque não demonstrava o que a expressão UPP representava politicamente. Pacificadora, né? Fosse pacificadora, fosse pacificadora na sugestão, sem prisão de ninguém. Eu me lembro até que no Morro do São Carlos, quando foram estabelecer a unidade de polícia pacificadora lá, eles não anunciaram, mas... quer dizer, eles anunciaram, inclusive. Anunciaram, sim. Com antecedência. Sempre anunciava antes. Uma semana antes, estava descendo um caminhão. Os policiais abordaram um caminhão no pé do Morro do São Carlos. O caminhão estava lotado de móveis fazendo a mudança do Gangan. Ou de um traficante da época. Talvez o Gangan já tivesse sido morto. Um traficante da época ali. Entendeu? Era isso. Então, o governador Cabral passou a anunciar quando haveria, e fazia, claro, mal intencionado, mas tinha a nítida pretensão de avisar para que os traficantes saíssem de lá e não tivesse troca de tiro. Aí ele avisava, vai ser aqui agora, vai ser ali agora, Eu, por exemplo, eu não consigo trabalhar com um governador. Vamos supor, eu, secretário de Segurança, eu não consigo trabalhar com um governador desse, porque eu vou estar utilizando a minha história de vida profissional para contar uma mentira dessa. Isso eu não sirvo para isso. Mas era o que ele fazia, né? E nós tivemos essas regiões que antes nós não tínhamos problema. Nós tínhamos problema na cidade do Rio de Janeiro, mas não tínhamos problema em Cabo Frio, não tínhamos problema em Macaé, não tínhamos problema em Rio das Ostras, nós não tínhamos problema em Angra dos Reis, não tínhamos problema na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, passamos a ter problema em todos os lugares. E depois veio a manutenção, né? Porque veio a herança do Cabral, que foi o Pezão. E aí... O estado quebrado, não tinha mais viatura para fazer patrulhamento. Sim. Sim. Aí a intervenção federal. E chegamos aqui. Aí vem o Witzel prometendo acabar com todo mundo que tivesse com o fuzil na mão. Ele falava que quem
tiver de fuzil vai ser abatido. Né? Ele via como sendo terroristas. Isso. Mas ele durou 1 ano só no governo. Não por isso, por outras razões. Sim. Eu acho que fosse ele até hoje, nós não estaríamos nessa situação. Mas as outras razões que tiraram ele do governo, né? Foram tão graves que tiraram ele do governo. Então, mas é até meio que, né, uma certa inocência, né? Contratos, com coisas de... Estranho. Estranho. E muito rápido, né? E deixou Cláudio Castro, né? Que era o seu vice, né? Que tava ali no lugar certo. Talvez colocado ali. No lugar certo. É claro que eu imagino que ele não tivesse ideia de que tudo isso poderia acontecer. E quando ocorreu, ele falou, opa... Mas eu digo as razões estranhas porque o Witzel, ele concorreu ao governo em 2022. Ele não ficou inelegível, ele disputou em 2022. Quem tiver uma internet aí em casa aí, mano, volta se tiver também, vai pesquisar. Eu não lembro disso, interessante. Ele disputou, mas só que é apagado. Ele foi padrão Dilma, né? Ele foi impeachmentado e disputou no próximo ano. Agora, o Witzel, sem fazermos também qualquer relação ideológica, ele, quando começou a disputa eleitoral, ele tinha menos de 1%. Isso. Mas ele foi abraçado por conta do discurso e também foi abraçado por um grupo político. Isso. Que depois foi tirado. Então, assim, eu não me aprofundei nos... porque todo mundo apoia até da M. Depois que da M, todo mundo sai fora, né? Ou da M pra tirar também, né? Não sei. Mano, volta. Tu tá aqui com a gente, cara? Tu pesquisou? Tô sim. Ele concorreu, Glauber. A notícia que eu tenho aqui é que ele concorreu sim. E mesmo estando inelegível, né? Sofreu impeachment em 2020 e se tornou inelegível por 5 anos. Então, mas o MDB confirmou a candidatura dele, né? Como candidato, né? Obviamente, nas eleições de 2022. Mas com certeza não foi MDB não, mano. É MDB? Desculpa, perdão, Glauber. PMB. O sono derruba a gente, né? Tem uma rapaziada aí que tá com sono, não é só Mano Volta não. Mano Volta, se tiver com sono, fica em pé. Pois é. Então é isso, né? Ele concorreu, né? Em 22. Mas o Príncipe, assim, eu não quero, né, ter o descuido de deixar a sensação como se a Miguel fosse pouca coisa, né? Não. Como se fosse uma causa justa, nova. Imagina, ela começou nesse modelo que eu expliquei. Porque essa época eu estava em plena atividade profissional. Eu conheci isso aí de perto. Mas depois foi desvirtuado. Mas a consequência foi essa. Residência ou falta de residência, ou avanço das comunidades sobre as áreas urbanas, tomando casas, expulsando família. Aí tem aquela expulsão que é objetiva e aquela expulsão em consequência da proximidade da comunidade com uma determinada residência. E os moradores, pais, tios, policiais militares que moravam nessa residência resolveram abandonar suas casas porque não poderiam mais conviver ali. E, consequentemente, o estabelecimento desse condomínio que dava aos policiais militares uma residência, eles foram imediatamente para ver como é que o tráfico de drogas é nocivo. Era só de não mexerem com os policiais. Deixa ali os camaradas morarem no condomínio. Os policiais militares não foram para lá para se confrontar com os caras. Já estavam ali uns 3 meses. Quando os traficantes resolveram dizer, não, bater no peito, aqui quem manda é nós. Vamos expulsar esses PMs daqui. Se lascaram. Aí surgiu no Rio de Janeiro, infelizmente, um modelo que inicialmente era um modelo romântico, mas gradativamente, e pelas circunstâncias se transformou numa grande quadrilha, como é o tráfico de drogas hoje. Hoje não tem mais os policiais militares nessas quadrilhas. Eu digo que não tem de uma forma geral. Pode ser que tenha um aqui, um ali, mas é raro porque vão ser combatidos, né? Hoje o que se tem são os
policiais que foram excluídos em razão dessa ou de outras atividades criminosas que a corporação em 30 dias põe na rua. Pois é, e quando é excluído, ele não vai vender pão, né? Ele não vai ser motorista de nada. Ele vai ser... Tem um... Ele é acolhido, né? Na mira. Exatamente. E muitas das vezes ele já foi excluído porque já estava na mira. Então lá mesmo ele fica, né?